Olá pessoal, num clique no ar. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que é adolescência e relacionamentos. E quem vai falar isso vai ser um convidado muito especial, o psicólogo Rafael. E então, eu sou Paulo Souza, pedagogo e mestre em educação. Eu sou a Gabi, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do esporte e finalizando minha pós-graduação em psicologia corporal. Então, Rafael vai se apresentar. Gente, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael, sou formado em psicologia e psicologia esportiva também, pós-graduação, e também tenho técnico de informática, ali no começo da minha carreira. É isso aí. Vai trazer alguma coisa sobre técnica informática? Eu não sei, Rafael, pode ser que em algum momento, né, você traga esse assunto também, mas agora o mais importante é que o Rafael vai falar conosco sobre esse tema que é muito importante e que os pais com certeza têm interesse em saber. Rafael, fale um pouquinho sobre essa questão da adolescência e dos relacionamentos. Olha, eu trabalho atualmente faz 8 anos com adolescentes. Antes mesmo de falar com psicologia, fazer parte de voluntariados, grupos da comunidade, assim, é algo que eu trabalho há muito tempo. E que eu posso dizer que tem muita energia nesse assunto, né? Tanto na parte de relacionamentos quanto dos próprios participantes, né? Então, acho que a ideia aqui da conversa, tudo dos adolescentes, é como saber direcionar isso e também saber como manejar, né? Que é algo, como você falou, né? Às vezes traz muita dificuldade também por ser uma fase diferente, descobrimento, descobrir limites, enfim, tem muitos desafios, até brigas dos pais ou mesmo dos adolescentes com os outros. Enfim, é um tema muito complexo, mas muito interessante também. Eu tenho uma dúvida, Rafael, porque uma vez eu me deparei com uma informação de que a adolescência vai até os 24 anos. Eu queria muito saber se é verdade isso. Olha, é bem relativo. Agora, biologicamente falando, vai entre até 21, até vezes até 25, mas agora, socialmente falando, aí vai embora, né? Que, tipo, muito vem da adolescência o quê? Independência. E muitas pessoas são independentes um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. É muito difícil saber manejar isso, né? Ou saber determinar, né? A ideia é justamente como perguntar para o próprio adolescente, né? Se sente mais independente? Como você pode estimular sua independência? Ou com os pais? Acho que cada caso pode ser avaliado, né? Mas vamos usar um pouco parte da lei, né? Diz que é 18 anos, né? 18 anos eu acho que é uma boa métrica, uma média assim mais ou menos, onde começa a entrar na faculdade e terminar o ensino médio, né? Porque o ensino médio ainda é um pouco mais de... Os professores mandam aqui, pegam um pouco na mãozinha, ajuda bastante. Quando sai disso, realmente é quando que se desenvolve essa questão de para onde eu vou. Tem a questão do vestibular, carreira, questão de escolhas. Então acho que 18 anos seria mais ou menos essa média de adolescência, né? Vai ter a parte dos jovens que daí também vai subindo, né? Eu fico pensando, né, a Gabi falou essa questão, né, até onde vai, né, que idade. Fico pensando naqueles jovens, naquelas jovens que ficam durante muito tempo na casa dos pais, né, porque antigamente era assim, já casava cedo, né, já meio que procurava um emprego, já procurava sair de casa, já tocar a vida, mas hoje a gente está, pelo menos eu percebo, né, que os jovens adolescentes, né, eles querem esticar muito mais isso, né, querem ficar mais tempo. Talvez até porque, vou terminar minha faculdade, né, vou fazer uma pós-graduação e vai ficando na casa dos pais. E me parece que nesse vai ficando na casa dos pais, essa questão da adolescência também acaba se estendendo um pouquinho mais. O que você fala sobre isso, Rafael? É que atualmente, até essa nova geração, a partir de 2010 pra cima, tá muito mais informada e crítica, né? Então, tipo assim, ela não vai... Eu vou sair de casa, então vou sair de casa sem pensar em nada. Não. Eles pensam em planejar, ter um lugar melhor pra viver. Qualidade de vida, estão priorizando bastante. Até vem a questão dos empregos, né? Que não é qualquer emprego que a jovem aceita, né? Às vezes mais por necessidade do que realmente, nossa, eu gosto de fazer isso, né? Então, normalmente o que eles fazem? Esperam mais tempo pra sair de casa, pra ter uma vida mais estável, tudo assim. E também a questão do conforto, né? Tipo, de realmente, porque você casa está confortável. Então, entre esses dois fatores que, quando vem essa decisão de sair mais cedo ou sair mais tarde, todos esses fatores acabam entrando nessa decisão. E é legal porque você começou falando sobre autonomia, independência, que tem, tipo, completamente a ver com escolhas. E o que o Paulo disse é que antes parece que o parâmetro para você sair de casa era justamente o relacionamento. Né? Eu vou encontrar alguém e vou sair da casa dos meus pais para ir morar com essa pessoa. E hoje parece que já muda um pouco o parâmetro. Você percebe alguma diferença nesse critério dos adolescentes também para escolher com quem que eles vão se relacionar? Como eu falei, acho que por causa da informação, da tecnologia, o pessoal também não vai, como vou dizer, não vou falar que é emocionado, mas tipo assim, vai
como eu falei, na louca, né? Tipo, sem pensar. Porque relações, como o pessoal vê que relações podem ter diversas relações, como pode ser pautada relações, tem comparativo, né? Tipo, como que é um relacionamento ideal, um relacionamento com um relacionamento ruim. Então ela não vai, tipo, nossa, você é uma pessoa, já vou me relacionar com ela, já vou sair de casa. E também tem a questão também de, acho que um fator bem importante que é a segurança. Por quê? Os pais têm um pouco mais de medo de dar independência para os adolescentes, né? Então, se o adolescente não tem necessidade de sair de casa e os pais protegem, acaba ficando, né? Então, tipo, por que eu vou ser independente se onde eu estou, como eu falei, é confortável, zona de conforto? E até quando tem relacionamento, até trazem essa relação para casa, né? Então, conversar com os pais, tudo. E até alguns pais são um pouco mais rígidos, alguns mais liberais, né? Mas essa questão de ter um conforto, de saber onde eu posso ficar, de ter comida, água, luz, sem poder pagar, é algo que realmente difícil a pessoa abrir a mão para realmente tentar algo novo lá fora, né? E esse início da adolescência, né? Criança, daqui a pouco sou adolescente. E aí se vê assim, tentando se descobrir como adolescente, né? Sair daquela fase infantil e agora estou na fase da adolescência. E tudo que acarreta essa fase da adolescência, esse início, né? Essa pré-adolescência, vamos falar. Como que funciona isso? Como que os pais podem lidar melhor com isso? É bem difícil porque cada um tem o seu tempo, né? Porque, por exemplo, eu trabalho lá com adolescentes de 12, 13 até 18 anos, né? Os de 12 a 13 anos, eles estão com uma vontade um pouco maior de realmente falar, olha como eu sou mais independente, olha que eu gosto de coisas mais maduras. Porque vem a questão do pertencimento, né? De pertencer ao ser adolescente, né? Porque daí começa o quê? Questão de vestimenta, questão de poder sair de casa para lugares onde os outros vão, de gosto seja musical ou, enfim, manifestações também, tipo, seja política, de gostos, enfim, tudo. Então, essa questão de saber manejar é bem complicada, porque também tem o quê? Limites. Como ele tá querendo ser independente, ele vai testar os limites onde puder. Seja com os pais, seja na escola, seja até com a lei mesmo, algumas coisas que são proibidas, porque quer saber, olha, até onde eu posso ir e já tá tudo bem, né? Ou até onde eu posso fazer algo de ruim sem lidar com as consequências. Então, por isso que eu digo que é um período de muita energia, mas quando direcionado para coisas que são saudáveis, ou até mesmo coisas que eles gostam mesmo, eu acho que é muito gratificante, né? Puxando um pouco o assunto aqui sobre isso também, que, por exemplo, no voluntariado, tipo assim, trazer adolescente pra conversar, brincar, ou tipo, fazer música, gostavam bastante, né? Agora, sentar e falar sobre psicologia. Tá bom, ok. Mas quando se diz, por exemplo, gente, vamos revitalizar aquela creche, vamos arrecadar brinquedo, vamos fazer visita em alguns lugares, tudo. Eles ficavam super animados, sempre se engajavam, faziam cartaz, então, por isso que eu digo que a energia da adolescência é algo muito bonito. Só que ela tá em todo lugar, dispara para buscar limites, dispara para ajudar os outros, até para prejudicar os outros. É algo muito novo, mas como vem da infância essa energia e de querer explorar o mundo, fica bem complexo de ser manejado. E acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é de rede social, né, Rafael, quando a gente fala de adolescência. O que você percebe, assim, de atravessamento das redes sociais quando a gente fala de se relacionar? Porque hoje também tem muito essa questão da adultização e de adolescentes fazendo coisas que talvez não fossem tão próprias ali, sim, né, da adolescência. Não, é muito forte, até como eu falei, a questão de pertencimento, né? Querendo não, tipo assim, você vai ver no Instagram que é algo fácil acesso, né? Pessoas, tipo, sexualizando e coisas assim. A gente vai querer chegar àquilo ou querer ser aquilo, né? Por isso que eu acho que qualquer relacionamento, seja adolescência ou na vida inteira, a rede social faz parte. Não adianta você querer fugir de que, eu uso bem pouco, não. Ela faz parte, ela pauta. Porque como você cresce, ou como você vive olhando o celular, vai mudar a questão de gostos, de comparativos. E na adolescência é algo muito mais intenso. Porque como é algo, já é novo já relacionamentos, mas rede social que também é algo um pouco novo até, eles talvez não tenham um pouco de educação, até questão de maturidade, pra gente saber lidar com isso, né? Em lugares onde eu trabalhei com adolescentes, teve diversos casos de vazar fotos pessoais, fotos mais íntimas, por causa que ele queria como fazer parte de algo, sabe? Tipo de, nossa, olha como eu consigo fazer isso, olha como eu sou madura o suficiente para fazer isso. Ou até pensar que, tipo, isso vai atrair a pessoa que eu gosto, né? E também tem manipulação de lados, assim, de querer manipular o jovem para poder mandar as fotos, ou enfim.
Nossa, bem complicado isso, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Como falou, os jovens, né? Nesse momento que tentam desafiar os pais, né? Muitos pais acham que os jovens estão se distanciando, né? E muitas vezes até deixam eles se distanciar, mas eu acredito que tem que ser diferente, né? Os pais, eles têm que olhar, às vezes um olhar um pouquinho mais distante, né? Não tão próximo, para não pressionar demais esse jovem, vamos dizer assim, mas estar atento a cada passo, tá? Olhando o que o jovem está fazendo a cada momento, mesmo que à distância. Por quê? Porque o jovem, eu acredito que ele deixa assim essa questão dos pais, não, fica aí e tal, mas os jovens também querem esse aconchego, querem, né? Então é bem interessante, né? É bem controverso às vezes, né? Mas eu acredito que os pais, eles não podem abandonar de forma alguma, em nenhum momento, né, essa jornada da adolescência, né? E o que você me fala, então? Eu acho que tem dois fatores muito importantes, que é a comunicação e a compreensão. Seja de ambos os lados. Por quê? Como você falou, o adolescente, ele vai querer testar limites, vai querer fazer até coisas escondidas. Mas quando ele tem uma conexão boa com os pais, ele vai buscar o pai enquanto tiver precisar de ajuda. Ou tipo, acabei fazendo algo de errado, ele vai buscar o pai. Mas quando ele sente que os pais são rígidos, que vai ser punido, que não vai ter realmente uma compreensão por parte deles, eles vão fazer tudo escondido e isso aí. Tipo, eles não vão... Por que eu vou... Já sofri consequências do meu comportamento, que foi algo errado. Por que eu vou sofrer de novo uma punição? Então, por isso que o principal fator que eu penso é justamente os dois fatores, né, no caso, compreensão e comunicação. E ambos os lados. Por quê? Às vezes, quando a criança vai crescendo, tipo, não vou explicar pra ele porque isso é errado, porque ele não vai entender. Mas ele vai ficar curioso. Ele vai querer saber mais sobre isso, né? Então, cabe aos pais também a questão de explicar, por mais que não entenda, só de você estar falando, de você explicar isso, vai dar uma confiança, um vínculo maior, né? Isso também pro adolescente, porque o adolescente também tem que compreender os lados do pai, que, tem isso que, esses aqui são meus receios, meus perigos, entendeu? Por isso que eu tenho muito medo de fazer isso. E é possível sempre chegar no acordo, sabe? Tem alguns pais que são um pouco mais rígidos, claro, e os também são um pouco mais rígidos, mas em cada relação, cada caso, é possível chegar no acordo, sabe? Porque ambos os lados querem realmente estar ali juntos, né? Tem casos com exceções, claro, né? Mas dentro de uma relação funcional dos pais e do adolescente é que eu vou ter aconchego e também dos pais eu vou ter independência do meu filho, mas eu estou cuidando dele. Então eu vou ter essa segurança, mas também vou deixar ele se desenvolver essa autenticidade, né? Me vem muito a imagem de um passarinho, né? Quase como, é um momento em que eu quero voar, mas saber que eu posso voltar aqui pro meu ninho se eu precisar de uma orientação, de um suporte, de um acolhimento. Justamente isso que eu falei. O jovem, por exemplo, ele vai cometer erros. É completamente normal, é impossível não cometer erros, né? Daí, normalmente, esses erros geram consequências já graves, né? E quando saber que não tem um apoio em casa, é onde ele vai procurar apoiar em outros lugares que você não conhece. Ele acaba recorrendo a drogas, má influência, violência, até em lugares tipo da internet mesmo, que tem muitas opiniões. A internet é perigosa no geral, né? Então é por isso ter esse ninho de cuidado ou de apoio, justamente falando, der algo de errado, eu sempre posso voltar. De sempre dar opções pro jovem, né? E se ele vai ficar sozinho, ou tipo, não vai ter o apoio em casa, pelo menos, vamos dizer, dá ferramentas para ele dar. Então, tipo assim, você deu algo de errado, esse aqui é o número da polícia, esse aqui é o número de algum amigo meu, uma coisa assim. Pra mim, tipo assim, ter opções. Porque normalmente o que recai sobre isso, né? Sobre quando acontece algum erro, de cair a vícios, compulsões, ou até em lugares mais perigosos. Porque justamente não tem esse apoio, ou tipo, não tem aonde correr. Então, ele vai recorrer algo que seja de fácil acesso, algo que seja que alívio rápido, que normalmente cabe o quê? Essas dependências e essas compulsões. E se a gente for pensar, né, Rafael, esse relacionamento basilar da família é importante de ser um sustento para esse adolescente, para que ele não recorra, por exemplo, a um relacionamento abusivo, né, onde ele acaba sendo ali meio que uma presa fácil e manipulável, porque ele não tem ali aquele inicial bem sustentado. Uhum. Justamente, porque normalmente a relação abusiva, o que tem de principal fator? A dependência, né? Então, como eu falei, a questão de que comete algum erro, ou tipo, eu não tenho esse apoio em casa, alguma dependência, vou deixar uma pessoa, vou estar suscetível a realmente ser manipulado e realmente ordenado para outro lugar, né? Porque quando a pessoa está em crise, seja questão de erro, algo assim, está vulnerável, é muito mais suscetível para ela chegar a esses momentos, né?
relações abusivas são muito mais difíceis também de sair, porque normalmente é criado toda uma história ali dentro, né? Seja com até fora da relação, mas qualquer uma pessoa quer toda uma história. Então por que eu vou quebrar essa história de ficar vulnerável de volta se eu posso continuar aqui onde eu sinto, entre aspas, confortável, né? Porque às vezes a pessoa não enxerga alguns padrões que são abusivos, né? Então tem toda essa questão. Agora falando da adolescência, né? É um período assim fantástico, né? Muito especial, no momento em que meio que se prepara para o que eu quero ser, né? O que o adolescente ele começa a pensar, agora eu estou aqui me preparando, tenho que saber exatamente o que fazer, porque é o início de uma jornada profissional, né? Uma jornada de repente afetiva, né? Alguma coisa assim que realmente vai ficar, entre aspas, vamos dizer assim, para a vida toda. Então, o que eu faço, né? Como que eu me preparo para isso? Então, a questão do vestibular, né? Qual o tipo de... O que eu vou escolher, né? Que curso que eu vou fazer, né? Como eu vou me preparar para isso? Então, é um período bem agitado, um período bem complicado, parece que é longo, né? Imenso, não vai acabar nunca mais, né? Dá um nervoso, né? Mas assim, é um período importantíssimo, é um período que realmente determina muito do que ele vai ser no futuro, né? Eu acho essa questão, tipo assim, tá muito... questão da vergonha, que eu digo com vergonha. Porque muitas pessoas querem seguir carreiras que têm gosto pela coisa e não vão porque sentem vergonha daquilo, né? Ou até tipo assim, famoso, não dá dinheiro. Algumas carreiras, né? Eu acho que pra ter uma decisão boa nesse momento, o que é? Você desenvolver seus gostos pessoais, né? Seja, não gosto de falar hobby, né? Que hobby são tipo de brincadeira, não. Mas tipo, desenvolver gostos, seja gostos que realmente, como posso dizer? Que tragam o seu eu. Então, algo que é muito, muito forte, que é a música, né? Dentro da música, dentro da arte, jogos, esportes, qualquer coisa. Esses tipos de arte trazem pra ele, são tipo, o que eu gosto? Eu gosto de um pouco mais disso, eu gosto um pouco daquilo. E também a experimentação. Ou seja, tipo, ela ter toda a questão tipo, de ter segurança de experimentar coisas novas, de também ter direito de experimentar coisas novas, né? Porque, como eu falei, rede social é muita informação. É muita coisa que ele vai vendo. Então, se ele tiver uma orientação e também ter essa segurança de que eu posso testar algo novo sem sofrer, tipo, nem sem ser punido, é algo muito bom, né? Porque tem vários adolescentes que querem seguir uma carreira e não vão porque os pais não acham que dá dinheiro, porque vê na internet que não dá dinheiro, ou porque realmente fala, não sou bom o suficiente. Vem questão da autoestima. Por isso que eu digo que você tentar por conta própria, você desenvolver esses gostos próprios, além de aumentar a autoestima, também ajuda você a se decidir, sabe? Uma coisa bem importante, né? Tem muitas vezes que os pais acabam tentando impor, né, para esse jovem ou para essa jovem, né, adolescente, uma determinada carreira. Eu sou médico, então tu vai ser médico também. Isso tem que ser natural. Sim. Muitas vezes isso acaba acontecendo, porque se dentro da família tem lá um médico, tem um psicólogo, né? Tem um engenheiro, a engenheira, enfim, a criança, o adolescente acaba meio que tendendo também a seguir. Sim. Se for dessa forma, eu acho bem interessante, mas de uma forma pressionada, isso pode causar um problema muito sério no futuro, dos jovens que acabam fazendo uma faculdade, daqui a pouco vê que não era aquilo que ele queria, ou que ela queria, aí faz uma segunda faculdade, de repente percebe também que não era aquilo que ela queria e faz uma terceira faculdade. Eu já vi casos desse tipo, né? E acabam não se encontrando. Por quê? Porque naquele momento da adolescência em que ele tinha que ter essa tranquilidade, ou ela tinha que ter essa tranquilidade de decidir, de definir algo para o seu futuro, a família, né, os pais muitas vezes estavam pressionando esse adolescente, não é? Porque é questão da identidade, né? Porque como essa questão de gostos foi assim desenvolvido na adolescência. Obviamente no futuro a gente pode ter esses gostos, enfim, beleza. Mas na adolescência é um momento muito de decisões, de saber como que eu vou me formar, como vou estar pronto para a sociedade, né? E quando são reprimidos ou são obrigados a fazer coisas que não querem, ou tipo assim, por questão de pressão, vem essa crise de identidade mais tardia, né? Tipo, com pessoas fazendo três faculdades que não queria, ou fazendo algo que foi forçado depois não gostar, e acaba tendo essa crise e também ficando mais vulnerável, né? Mas na adolescência, é todo esse negócio de experimentação. Então, por isso que eu acho que é um dever, tanto da escola, dos pais, de todo mundo, de realmente deixar os jovens também ter essa liberdade de se relacionarem e também de relacionar tipo de amizade, coisa assim, né? E também de testarem coisas novas.
Tanto que lá onde eu trabalho, nas escolas onde eu trabalhei, você vê que eles estão sedento por coisas novas. Que eles querem fazer atividades novas, que eles querem ver coisas novas. Até que são mais do lúdico também, né? Porque vem um pouco da criança, tudo assim. Então eles têm muita energia de ver coisas novas, de descobrir. Só que a escola, como é muito mais enrijecida em alguns momentos, né? Tipo assim, já não. O que importa é o vestibular. O que importa é você dar pra fazer vestibular, né? Então isso realmente acaba reprimindo um pouco essa vontade de realmente buscar coisas novas, né? Daí você junta isso com as redes sociais, que daí vem, olha como aquele jovem já conseguiu, sei lá, muito dinheiro, já conseguiu isso aqui, diploma, já conseguiu isso aquilo, e você não podendo fazer as coisas que gostaria e ainda se comparando, essa autoestima vai ficando mais baixa e você vai se sentindo um pouco pior e também menos motivado a tentar coisas novas ou de buscar o seu lugar onde você queria, né? Bem, pessoal, esse é um assunto que vai longe, né? Nós poderíamos falar muito tempo aqui, muitas horas, inclusive, sobre a adolescência. Gabi, mais alguma colocação, algo que eu gostaria de perguntar para o Rafael? Eu queria uma orientação tua, Rafael, quando a gente pega esse fenômeno, né, que a gente vê em muitas famílias, e às vezes quanto mais rígido o tratamento, mais esse jovem acaba se expondo a essas coisas mais radicais. Queria que você deixasse uma orientação mesmo, né, para pessoas, para pais que têm essa conduta mais dessa forma em relação aos jovens. Eu acho que dos fatores que eu falei, né, que é compreensão e comunicação. Por quê? Porque ele sempre vai testar esses limites, sempre ele vai querer fazer as coisas escondidas ou descobrir conta própria algumas coisas diferentes, né? Então, você dando questão de confiança para ele, esse vínculo, esse lugar que, caso aconteça alguma coisa ruim, você pode apoiar, é muito importante. E também da compreensão, do quê? De julgar. Porque muitas vezes os pais com certeza vão julgar, a gente julga, é impossível a gente não julgar as coisas, né? Então a gente já, quando os pais julgam ou falam que isso é ruim, isso é errado, ou isso não é certo, pronto, eles já vão ficar com raiva, vão ser reprimidos, né? Porque os jovens, eles querem ultrapassar esses limites, né? Então, o que cabe aos pais de realmente, ó, isso que eu não quero que você faça porque, ó, eu fico inseguro, porque eu sinto que é perigoso, enfim. Porque se só reprimir por reprimir, sem querer explicar, eles vão ficar mais irritados. Vão querer descobrir o porquê, para quê, para onde eu devo ir. Então, o que é? Compreensão e comunicação, porque esses dois pilares, assim, são os principais dentro desse momento de vida, né? Que é um momento muito complexo, muito intenso, tanto para os pais, tanto para os adolescentes, que pode ser manejado e também é muito rico. Eu vejo que coisa maravilhosa acontece na adolescência, que eu vejo, sinceramente, projetos, seja questão de arte, questão da saúde, questão de empatia. Acho que o que eu mais gosto de trabalhar realmente são com adolescentes, que eu vejo realmente um brilho que muitas pessoas não veem, porque julgam muito cedo. Entendi. Bem, perfeito. Rafael, olha, gostaríamos muito, Gabi e eu, né, de agradecer a sua presença e essa oportunidade, né, de você poder contribuir, né, com os pais, né, que estão nos assistindo aqui e falar sobre esse momento, né, tão importante das nossas vidas, né, porque todos nós já passamos por esse período da adolescência, né, e que os pais possam, né, com essas palavras aqui do Rafael, ter um guia, né, ter algo que possa auxiliar, né, para tratar os seus adolescentes, as suas adolescentes. Então, aqui nós estamos terminando esse episódio, esse programa, mas gostaria de deixar para vocês um convite para vocês irem lá no nosso canal, nas redes sociais. Vão lá, comentem, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Gabi sempre fala, né, Gabi? Deixem sugestões. Deixem sugestões, é isso aí. Então, pessoal, até a próxima e lembre-se, num clique pode fazer a diferença.